Graça e paz, queridos irmãos das redes sociais da Igreja Presbiteriana de Cais. Deus em Cristo abençoe desde já todos os afetuosos carinhos que a igreja recebe através das redes sociais. Nós temos recebido algumas perguntas sobre qual é a teologia da Igreja Presbiteriana de Caios, e uma das perguntas muito interessante vai ser falada pela Rosana, minha esposa, que está hoje aqui com a gente gravando esse vídeo. Fica até o final aí, porque olha que coisa maravilhosa a gente tem aqui para edificar a sua vida biblicamente, teologicamente. A Rosana tá aqui, a mãe. Que prazer, Simon. hein? Obrigada, viu? Prazer é pelo tudo convite. meu, né, meu amor? Olha aí, paz a todos. Ó, pra mim é uma honra, viu, gente? Quando foi feito o convite, eu falei, obrigada mesmo. É um tema muito bom. É a voz do... Você é a voz do cara que tá lá no Instagram, você é a voz do cara, né, que tá perguntando, né? Que bom que você tá aqui, viu? Deus abençoe desde já o Joel Costa também. Deus abençoe o Jean, o Fábio. A toda a equipe, amiga, né? Toda a equipe aí. Deus abençoe, meus irmãos. Muito bom. Então, pastor, o tema hoje é um tema bem interessante. Nós que defendemos o evangelho, teologicamente, né? Nós somos de uma igreja reformada. A teologia pentecostal, judaizante. E hoje... Neopentecostal. Nós vamos falar sobre universalismo. Então, eu queria que o senhor falasse sobre esses dois pontos, enfatizando mais sobre a questão do universalismo. Quando você fala defender o evangelho, é porque Filipenses capítulo 1, versículo 16, fala que a igreja de Filipos, ela amava Paulo e tinha tal consciência que Paulo tinha sido chamado para o evangelho, para defender o evangelho, né? Isso. O universalismo, ele se aplica não só teologicamente, mas também ele foi aplicado de forma política, filosófica, a princípio por filósofos, depois políticos. Você tem o pai do universalismo, e o universalismo, ele cresceu teologicamente. Muitos teólogos americanos aderiram à ideia do universalismo e é um liberalismo na igreja? O universalismo, ele chegou no Brasil, está em alta, inclusive aqui no Brasil, né? Eu vou falar sobre 3 pontos. A base do universalismo cristão, ela é centrada na ideia fundamental de reconciliação universal. Reconciliação de todos. Também conhecida como a salvação universal. A doutrina de que toda alma humana é chamada a reconciliar-se com Deus por causa do seu divino amor e misericórdia. Só do seu divino amor. Então, no universalismo, Deus é apenas amor. Não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade. Deus não se ira. Então, o universalismo, ele é como se fosse ele é uma espécie de um mediador, né? Então, o homem peca, não vive os sacramentos, e ainda assim ele entende ser merecedor do amor de Deus. Dentro do contexto teológico cristão, evangélico, de uma forma genérica, seria assim o universalismo. Um segundo ponto o universalismo, longe de ser uma doutrina uniforme, a grosso modo, teoriza que todos os seres humanos acabarão por ser salvos por Deus, justamente por não julgueis. Ele tá desse jeito, mas ele tá na igreja, né? Responsabilidade humana? Não.
Para o universalista, não importa mais os sacramentos que Deus deixou aos apóstolos como regra de fé e conduta. Então, o universalismo é assim, ele é um desequilíbrio da balança. Por quê? Se outrora você foi usurpado por uma teologia neopentecostal judaizante, por apóstolos, bispos irresponsáveis, uma teologia herege. Então você foi usurpado e nesse caminhar você foi abrindo os olhos e você conseguiu perceber que tudo aquilo que você estava vivendo era uma usurpação. Aí agora, se outrora você, no neopentecostalismo judaizante, você estava 7 dias da sua vida na igreja e você ouvia que estar ali era algo que você deveria realmente fazer, porque se você não fizesse, você iria sair da cobertura espiritual, você vivia aquele desequilíbrio. No universalismo, você vai para o outro lado da balança. Então você abre o olho aqui, aí você vai andando, a balança tá pensa aqui, você vai andando e a balança vai ficando pensa aqui. Porque no universalismo eu vou incentivar você a não ir mais para a igreja, a você o tempo da sua vida ser com a sua família. Então, uma fonte dos desigrejados é o universalismo. Porque a igreja local, ela não vai ter mais finalidade na sua vida, porque você entendeu que estar em Deus é você dobrar seu joelho em casa apenas, sem ter mais a comunhão com seus irmãos. O universalismo, ele é um desequilíbrio da outra parte da balança. Aqui eu ia sempre, eu estava fazendo, eu estava orando, eu estava cooperando, aí os meus olhos vão abrindo, pô, alguma coisa está errado, tá? Então, você tem um meio termo, mas eu passei do meio termo e fui pro outro lado da balança. Então, pastor, não precisa estar 7 dias da semana na igreja, né? Então, esse equilíbrio... O problema é esse, que você teve 7 dias na igreja por não conhecer as escrituras. E você agora continua um desequilíbrio quando você diz que você não precisa mais ir, como desequilibrado também por não conhecer as escrituras. Porque é um incentivo dessa teologia universalista. De uma certa forma, quem prega o universalismo, ele está de uma certa forma aplicando uma teologia reversa. Porque na igreja dele, ele vai precisar. Ele vai ter pessoas lá cooperando financeiramente, ele vai ter pessoas lá dizimando, ele vai ter pessoas lá de qualquer jeito, ele vai ter pessoas mantendo o trabalho dele de qualquer forma. Então, você tem um meio termo, mas agora eu abri os olhos de tanta dor que eu sofri aqui, nessa usurpação neopentecostal judaizante, eu abro os olhos e vou correr agora para onde? Para o universalismo. Pastor, e o que a Bíblia diz sobre essas tais pessoas que vivem essa heresia? Do universalismo ou do neopentecostalismo? Dos dois, né? Dos dois? O desequilíbrio? O desequilíbrio. Das cartas pastorais, você tem Tito, capítulo 3, versículo 10. Ele fala assim: quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Porque Cristo não é o suficiente para ele. Outrora, ele estava aqui buscando bênçãos, fazendo sacrifícios, fazendo atos proféticos. Sim. Entende? Fazendo mandinga gospel, fazendo de tudo aqui no neopentecostalismo. Agora no universalismo, ele não oferta mais, ele não vai mais para a igreja, ele não quer ter mais comunhão com os irmãos. E Jesus está onde? Jesus está no centro. Jesus está no equilíbrio. Então o convite da eclésia, dessas igrejas que Paulo vai implantando, né, em Filipos, nas Galícias, em Corinto, ele vai implantando eclésias chamados para fora, e
um dos desafios da igreja é o equilíbrio. Por quê? E ele sempre vai citando isso, né? Que a igreja é o corpo de Cristo, né? Nós éramos figueira brava, fomos enxertados nessa videira aí, através da fé, né? Mas você nunca vai ver um braço andando na rua sozinho. Sim. Então, se outrora você estava enxertado no corpo, mas o corpo estava diabético, você estava vivendo um desequilíbrio, agora aqui o universalismo vai cortar você do corpo, porque você não precisa mais do corpo. Você não precisa mais do corpo. Para você ter saúde, basta você estar na sua casa adorando a Deus sozinho. Essa é a teologia do universalismo, parte dela. Então, se você chega na igreja e nós apresentamos como ministros do Evangelho, autorizados por Jesus Cristo, as doutrinas apostólicas, apresentamos uma teologia saudável, uma teologia reformada, ou eu vou ser um religioso por apresentar isso para você, né? Ou eu vou ser comparado com o cara lá de trás, o cara lá do neopentecostalismo. Porque agora tem o universalismo como acessório. Então, eu desequilibrei aqui, a balança correu, desequilibrei desse lado. E aqui do lado, e aqui no meio, tem a doutrina dos apóstolos. Por isso que quando a gente fala de doutrina reformada, a ideia dos reformadores, até mesmo a pré-reforma, com John Hus, John Wycliffe, né? John Hus foi foi queimado vivo, porque ele protestou contra a igreja e o desequilíbrio que a igreja estava vivendo. Então ele já estava ali sendo uma voz que protestava para um equilíbrio. Ele estava dizendo, ei, essa igreja perdeu a forma. E aí, né, em 1517, isso ganha uma maior proporção na fala de Martinho Lutero. Tempos mais tarde, fica mais forte ainda na voz de João Calvino. E assim por diante, com Martin Bucer, e atualmente com os reformadores, com os puritanos, com os teólogos reformadores, reformados. Voltar à forma, então, pastor. Voltar à forma é a doutrina dos apóstolos. Sim. Tinha uma forma a igreja. Com o passar do tempo. Então, na Bíblia nunca diz para você deixar a igreja. Na Bíblia nunca diz para você deixar de ofertar, para você deixar de dizimar, para você deixar de comungar. E hoje se torna até mais difícil, porque agora quando fala em ofertar com amor... Então, se no neopentecostalismo você porque assim, o neopentecostalismo ele é covarde. Então ele usa os textos do Velho Testamento para fazer com que você se sinta culpado, né? Que você se sinta culpado de dizimar. Porque você tem que pagar o tributo, os demônios vão entrar na minha casa e aí tá bom. Aí no universalismo ele fala, não, você não precisa fazer isso com a sua igreja local. Você não precisa fazer isso mais não. Jesus já fez na cruz. Eles que se virem lá a igreja, quem fez a igreja que se vire. Entende? Ele de qualquer forma é um desequilibrado. Ele vai tentar de uma outra forma matar a igreja. Matar a comunhão de uma forma ou de outra. Então, eu desequilibrei aqui, agora eu desequilibro aqui. O universalismo fala que não existe o padrão, né, de contribuição. Ele vai te falar que você ele vai falar um monte de coisa, que você é religioso, que a lei velha já passou. Só que o que acontece? O universalista, ele, vamos supor, você tem lá Malaquias 3:10, que é um texto muito usado não só pelo neopentecostal, mas como o pentecostal, né, que de uma certa forma é usado errado pelas duas teologias. Aqui no universalismo ele vai falar que isso aqui não existe mais. Só que ele fala que isso aqui não existe mais, só que ele vai falar sobre o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, para o cara que vive numa vida de pecado,
Então ele não quer aquele Malaquias 3:10, mas ele quer colocar de forma fora do contexto o Salmo 23, fora do contexto as bênçãos do Salmo 91. Então, de uma forma ou de outra, ele é um desequilibrado, né? E no convite de ser igreja, existe um equilíbrio. Existe uma forma equilibrada de viver. Que é? Exatamente, é a pergunta que está aqui. Existe esse equilíbrio? Existe. Qual é? Existe. O equilíbrio é Paulo fala para Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele fala assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Doutrina, existe a doutrina dos apóstolos. Por isso que a igreja precisa viver uma constante reforma para ela voltar à doutrina dos apóstolos. E ele continua dizendo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Existe sim um padrão de igreja, existe um padrão de teologia, existe um padrão de agradar a Cristo com o culto. Se o neopentecostal desagrada a Cristo com essa teologia judaizante, o universalista desagrada a Deus com essa teologia liberal. Existe um padrão. Eles não querem ouvir a sã doutrina. A prova disso é que antes você era neopentecostal, agora você é universalista. A sã doutrina você não quer ouvir. A sã doutrina, ela depende de empenho, de esmero. Você não pode ser pífio para apenas ouvir, sabe, papagaio? Ele vê um conteúdo na internet e ele sai replicando isso. Não examina. Ele não examina. Né? A sã doutrina é você viver isso aqui. A continuação do versículo 3 é: mas conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos seus ouvidos. Ou seja, fala para mim o que eu quero ouvir. Alimenta, coça a minha coceira aqui com isso que você tem para me dizer, porque eu me feri lá no neopentecostalismo e você pode coçar os meus ouvidos aqui. Coça aqui. Era isso que eu queria ouvir, né? Coça aqui. Agora sim eu achei que você pode coçar aqui os meus ouvidos. Então você amontoou para si mestres, porque você tem comichão nos ouvidos. E ele continua dizendo: e desviarão os seus ouvidos da verdade. Existe uma verdade, existe um equilíbrio. Voltando a fábulas. Voltando às fábulas. Se você vivia nas fábulas judaizantes no neopentecostalismo, aqui você pode viver nas fábulas dos gregos, que Paulo tanto brigou, os gregos que importava o prazer, importava a si mesmo, entende? Então são tudo fábulas. Então existe um equilíbrio. Aí ele diz para nós: tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Amém. Existe um equilíbrio. Contra as falsas doutrinas, Paulo fala para a igreja de Éfeso, capítulo 4 e 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Sabe o que são meninos inconstantes? Eu não sou equilibrado. Eu Ajo por emoção. Eu sou emocionado. Agora eu achei. Eu sou emocionado. Então, antes eu tinha achado, fui enganado, sofri, agora eu achei. É inconstante. Então, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Eu fico lá e fico cá. Fico lá e fico cá. Agora sim eu achei.
Eu fui enganado, me machucaram. Agora eu tô aqui. Não, agora isso aqui é de Deus. Olha aqui o que esse cara tá falando. Entende? Se na teologia neopentecostal eu tinha que estar debaixo de uma cobertura espiritual, eu tinha que honrar o apóstolo, eu tinha que honrar o pai espiritual, eu tinha que honrar o pai apóstolo, eu tinha que trazer ofertas para a família sacerdotal, eu tinha que fazer sacrifícios, eu tinha que viver uma vida cumprindo atos proféticos. No universalismo, eu vou te incentivar ao desrespeito. Eu vou incentivar você a desrespeitar o seu pastor. Eu vou incentivar você a dizer tudo que você quer, sem ética, sem respeito nenhum, porque eu sou livre. Eu sou livre. Entende? Os dois textos que falam não toque no ungido do Senhor, eles vão ser usados errados nos dois lados. No neopentecostalismo e no universalismo, porque o texto vai ser usado nas duas pontas do desequilíbrio. E aí, aqui no meio, Paulo fala, tem a sã doutrina dos apóstolos. Existe sim uma sã doutrina. Não tem como você ser um cristão e estar longe da igreja. Não tem como você ser um cristão e não estar em volta de Cristo pela comunhão dos santos. Não tem como. Não tem como. Então aquela história de que eu tô em casa, eu tô com Deus, não preciso ir pra igreja. Fake news. Fake news. Fake news. Não é bíblico. Não é bíblico. Mas no universalismo, o que acontece? Existem falas que são fábulas. Porque no neopentecostalismo, qualquer um que não tem nenhum contexto teológico, ele abre uma igreja e ele se diz ser apóstolo. Né? Ele fala que é apóstolo e as pessoas vão atrás dele. Né? No universalismo é diferente, porque no universalismo você vai ter gente inteligente, desvendando seus olhos, falando como Paulo falou aqui, ó, coçando o comichão das suas orelhas, amontoando para si mestres. Então agora aqui você tem gente cult, você tem gente inteligente, aplicando na sua mente a psicologia reversa. Porque ele é universalista e ele diz que esse cara aqui, o neopentecostal, está completamente errado, mas ele tem uma estrutura uma instituição para fazer, para andar, as pessoas vão lá, tá com ele também. Só que ele fala o que você quer ouvir. E aí aqui, achei o cara. Mas aí, o convite de Deus para qualquer cristão, para viver no cristianismo, é o equilíbrio. Existe um equilíbrio em comunhão com os irmãos, existe um equilíbrio de saúde financeira, existe um equilíbrio de santificação, existe um equilíbrio. E Jesus é esse mediador, é ele que é o verbo, né? E essa sã doutrina é a sã doutrina que a igreja precisa se arrepender do que tem vivido hoje e voltar para ela. Muito bom. Olha, pastor, que tema, hein? Bom ouvir. Sou suspeita. Então, assim, fica claro, né, gente? Essa questão do equilíbrio. Então, analise bem o que você ouve, o que você vê, né, pastor? E estudar, né? Estudar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia, para que a gente não se deixe enganar. Muito bom. Deus abençoe, gente. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp. Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, viu, Rosana? Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.